Olá, eu sou o Giovanni de Souza, hoje são 27 de janeiro de 2020, são 9 horas e 48 minutos. A parábola do trigo e do joio está lavrado no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 24 em diante. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A parábola do joio e do trigo, como eu acabei de ler, nos traz lembrança de algumas coisas, muitas das vezes, e é bom, em princípio, deixar claro que a parábola do joio e do trigo fala dos finais dos tempos, do julgamento de Deus, nos leva para a eternidade. Então, por aí, nós entendemos por que não foi arrancado logo o joio. Porque o joio, ele não pode ser arrancado. Por que ele não pode ser arrancado? Porque eu não tenho como julgá-lo para saber se ele vai ser salvo ou não. E o perigo está no seguinte: se eu arrancar ou alguém arrancar o joio antes da colheita, pode ser que também esteja arrancando o trigo. E aí é que está o perigo. E só quem consegue fazer essa divisão entre joio e trigo é o nosso Deus. Então a parábola do joio e do trigo fala da eternidade. Por isso, aqui na questão, os ceifeiros, na verdade, seriam os anjos. E nós vemos que uma das principais situações, colocações, melhor dizendo, é que o trigo, ele tem a essência. O joio, ele tem a aparência. E quando vemos a parábola, entendemos um desses pontos. E nós precisamos estar atento a isto, termos cuidado naquilo que nós estamos julgando. Porque muitas das vezes as pessoas acreditam que o joio está dentro da igreja e não é bem assim. A parábola não fala necessariamente de dentro do templo, mas fala na ceifa no geral, no mundo e não na igreja. A parábola mostra aquele que é servo e aquele que não é servo. Mostra no final dos tempos, no dia do julgamento, aquele que será salvo, colocado no celeiro, no caso no céu, e aquele que será joio, que será lançado no lago de fogo ardente, no inferno. Então nós precisamos entender que esta parábola nos leva para a eternidade. Jesus estava falando sobre a eternidade e não aqui. Agora, de contrapartida, também podemos entender que dentro da igreja nós também não devemos fazer acepção de pessoas. Muitas das vezes, aqui é uma pessoa que hoje é problemática e é tida como joio, amanhã pode ser uma bênção de Deus, pode ser usado por Deus de uma forma extraordinária. Então nós precisamos ter cuidado no julgar. Nós não temos condições de julgar no quesito que eu digo de condenar uma pessoa, ou seja, dizer que tal pessoa vai para o céu e a outra pessoa vai para o inferno. O que nós podemos e devemos é fazer distinção, separação entre pecado e não pecado. O que eu quero dizer é o seguinte: nós devemos, quando alguém peca, nós devemos com amor repreender. Mas isso não quer dizer que ele é joio. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Então nós entendemos que precisamos ter um pouco mais de cuidado na questão de identificar as parábolas de Jesus, a aplicação da parábola de Jesus. E nesse ponto nós falhamos demais, porque vemos que muitas das vezes
quando algum pregador, por exemplo, vai trazer a parábola do joio e do trigo, ele sempre faz aquela dinâmica de olha para o seu irmão, olha para a sua irmã, vê se ele tem cara de trigo ou cara de joio. Isso não é uma coisa plausível de se fazer, e nem saudável, muito menos. Então nós precisamos entender que, repito, a parábola do joio e do trigo nos leva para a eternidade. Jesus estava falando da eternidade, não aqui. E somente o Senhor, o nosso Deus, é que pode fazer a separação entre o joio e o trigo. E, claro, todos nós, pelo menos assim eu acredito, que somos trigo na presença do Senhor. Mas se porventura há algum joio dentro da igreja, eu também acredito que Deus possa transformá-lo. Deus também possa, por seu infinito amor, bondade, misericórdia e poder, transformar e fazer com que essa pessoa futuramente também seja salva. Eu não estou aqui dizendo que de repente uma pessoa nasceu joio e vai virar trigo, e são situações diferentes, espécies diferentes. O que eu quero dizer de uma forma espiritual. Muitas das vezes, como eu falei no início, há pessoas que são problemáticas dentro da igreja, dentro do templo, dá muita dor de cabeça, mas que no final nós vemos que se transformaram numa bênção de Deus. Aquela criança que de repente era muito arteira na igreja, ninguém conseguia parar, futuramente pode virar a ser uma missionária no campo do Senhor, na ceifa do Senhor. E se nós tivéssemos jogado fora, ou lançado fora, perderíamos uma missionária, ou um pastor, ou um líder de mocidade, ou coisas assim. Então, ou mesmo um servo do Senhor, uma serva do Senhor, uma pessoa salva em Cristo. Então nós precisamos tomar muito cuidado no que diz tocante a julgar pessoas. Volto a dizer, nós não estamos para julgar, mas nós precisamos analisar situações e situações. Não é porque uma pessoa está em pecado que é joio. Todo mundo comete pecado, todo mundo. Mesmo trigo. Então todos nós somos passíveis de pecado. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que todos somos sujeitos às mesmas paixões. Ou seja, a paixão comete erros. A pessoa apaixonada comete erro. Então nós precisamos entender, mais uma vez, que a parábola do joio e do trigo não fala dos dias atuais, fala da eternidade. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tchau!